amores. Então, para a gente falar de propósito, eu quero muito fazer uma pergunta besta, mas muito importante para vocês, que é o seguinte. Abre aí o microfone, quem sabe aí, quanto 5 vezes 2 é quanto, gente? Traz aí para mim. 10. É 10, beleza. Que era 10, né? Achei que era 10, é ótimo. Então, vocês chegaram num consenso, então, que 5 vezes 2 é 10. É isso aí? Tá valendo? Isso. E aí, Adriane, o que você acha? 5 vezes 2 é 10 mesmo? Você que é da engenharia? Ou estamos errado na conta? É que mesmo. Depende, né? Mais cedo, mais pode ser. Então, o que acontece, meus amores? Acontece o seguinte, né? A gente tem que entender que 5 vezes 2, ele é 10. Simplesmente. E isso é para todos os empreendedores que a gente conhece a nível Brasil, né? Eles começam a empreender os seus negócios olhando ou por necessidade, que a maior parte das pesquisas diz assim, que é por necessidade. Então, 70% das pessoas no Brasil começam a empreender por necessidade. Então, eles não conseguem olhar muito além, né? Eles olham 5 vezes 10, preciso comer, preciso pagar conta, sou mãe sozinha, ou às vezes o do meu marido não dá, vamos lá, vamos junto, vamos fazer. Ou é o meu sonho, eu quero investir naquilo e quero fazer dar certo. Então, a maior parte das mulheres começam a empreender por essa necessidade. E aí acaba que a gente fica com os olhos vendados, né? E a gente fala, e agora? É 10? Não. Né? Então, 5 vezes 2 mais propósito pode ser 5 mil. Então, se a gente pegar aí, tirando toda a parte de religiosidade, né, dependendo daquilo que cada um acredita, mas Jesus foi o melhor exemplo que a gente tem, 5 vezes 2 na mão de alguém que tinha muito propósito, né, alimentou 5 mil pessoas. Então, quando a gente tem propósito, não é 10, é 5 mil. E é esse o meu convite para vocês essa noite, que vocês não olhem para o 5 vezes 10, porque ele é tão simples, né, tão xoxinho, né, ele não vai levar vocês para o diferente. Então, fala assim, poxa, eu estou fazendo o resultado da minha empresa todos os dias a mesma coisa e não dá certo. Não dá certo porque a gente está olhando para a mesma coisa, para o mesmo foco, fazendo do mesmo jeito. Então, aquilo realmente não vai trazer resultado. Mas aí eu acho um propósito, eu encontro, e não é o propósito, eu falo que tem termos que vão ficando muito vulgarizados, né? E aí começa esse bando de gente, né? Fala, encontre o seu propósito em 3, 2, 1, vem aqui. Não, gente, né? Treino não funciona assim, né? Funciona a gente olhando o mercado, a gente estudando. O empreendedor, ele é um bicho que gosta de problema, né? Por isso que vocês estão empreendendo. Porque se a gente gostasse de solução, a gente estava em outra vibe. Quando a gente quer problema, a gente vira empreendedor. Aí a gente acha um problema, a gente quer achar uma solução. E se a gente quer achar uma solução e achar um problema, a gente está achando propósito. E aí é isso que vai fazer realmente com que o resultado de vocês seja multiplicado. E quando a gente olha nesse viés, a gente entende assim, a gente vai olhar muito conteúdo, instrumento e ferramenta para que vocês encontrem esse propósito, e aí a hora que eu encontro, entendo o jeito que eu quero trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar isso para meu público. Porque se eles não entendem esse valor, eu tinha uma mentorada que ela fazia bordado desses bem bonitos, assim, sabe, de casa. E aí fazia de enxoval de bebê, lá em Santo Antônio do Leverjano. Ela falou, professora, o povo não quer pagar o preço do meu bordado, porque diz que meu bordado é caro, é isso e aquilo. Aí eu falei, não, faz assim, me manda um mostruário, porque eu não conhecia, né, papai, que o trem é ruim, né? Aí ela me mandou um mostruário, porque tem tudo isso, né, gente? Às vezes o discurso é muito bonito, você vai olhar o produto é bem mais ou menos, né? Mas o negócio é bem bonito mesmo. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você não vai mais vender em Santo Antônio, você vai vender em Cuiabá. Vamos mapear os condomínios, você vai fazer amizade com tudo que é síndico que tem aqui de condomínio, você vai vender em condomínio, porque o seu produto é de luxo, é pra gente que pode pagar. E ela começou a rachar o bico de vender em condomínio fechado para as filhas de madame. O que aconteceu? O povo da cidade virou para ela e falou assim, quero seu negócio, nossa, porque agora você é chique, né? Você vende na capital. Entende? Então, quando a gente tem um propósito, a gente encontra, não é o preço que a gente cobra, mas é o valor que a gente coloca em cima daquilo, é a intenção que a gente está colocando, e é um pouco disso que a gente vai conhecer. Então, eu falo que não é sair desesperado, eu tenho muita birra de palestra motivacional, porque a pessoa sai assim, aí chega outro dia e fala, Isaz, e agora? E agora? E fica ali, e agora? O que você vai fazer? Não tem instrumento. Né? Então, assim, a pessoa não tem, ela tem uma ação, mas ela não tem um movimento contínuo, ela não tem a direção, ela não tem o caminho. E aí, essa ausência de caminho, e essa ausência de direção, é aquela frasinha triste, mas que diz, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o objetivo é que vocês encontrem esse movimento, encontrem a direção, porque é ele que vai dar. E aí é ritmo, né? Então, eu encontrei a direção, eu sei para onde eu tenho que ir, né? E aí vai muito do viés assim, eu trabalho com moda cristã de ginástica. Quem que é a minha best forever? É a tia que faz os eventos da igreja. Porque a tia que faz os eventos da igreja é quem vai divulgar o meu negócio, é quem vai me dizer onde é que tá a tia que vai comprar minha roupa. Então, a gente entende, o Instagram, ele virou um movimento doentio, assim, né?
Que o pessoal fala assim, eu não tenho lead, não vem ninguém veio ali. Ótimo, e o porta a porta acabou? Né, e eu conversar com as pessoas, e eu ir aos negócios, e eu andar pela cidade, e eu ir nos eventos, e eu estar nas palestras, acabou tudo isso? Não, o mundo continua acontecendo. Silvio Santos fez fortuna assim, né? O Flávio Augusto está lá, fez fortuna batendo de porta em porta, não existia nada disso que a gente tinha. Então, são ferramentas de venda que continuam dando certo, continuam dando ali, desde que a gente saiba com quem falar. Então, muitas vezes, eu vendo moda cristã, mas eu tô onde? Tô parada no Instagram postando foto, não falo com ninguém, não vou em evento nenhum, não sei onde estão as mulheres, não me conecto com ninguém, vai dar certo? Não. Então, é saber para onde, entender o caminho, entender o movimento, e é um pouquinho disso que a gente vai trazendo com vocês, olhando para esse viés da mulher, né, dona Karen? E aí? Isso aí. Então, Cris, você fez a pergunta, você colocou ali que qualquer caminho serve, né? Se a pessoa não tiver propósito. E aí, tudo bem, porque ser mulher é super fácil, né? Então, passa para mim. Então, a gente é mãe, é esposa, é filha, é amiga, avó, é irmã. Então, conciliar só esses papéis está tudo certo. Só que a gente também quer ser profissional, a gente quer ser líder, a gente quer ser estudante, a gente quer ser desbravadora. A gente também tem que ter, a gente tem a nossa própria missão, a gente tem nossos valores, a gente tem nossas metas, a gente quer ser bela, a gente quer ser amada, a gente quer ser conhecida, a gente quer saúde, a gente quer segurança, a gente quer ser alegre, respeitada, e aí por aí vai, né? Então, é isso, não é fácil, né? Então, a gente quer ter aquele equilíbrio do nosso lado pessoal e profissional, a gente quer fazer muito bem, porque toda mulher é super caprichosa, né? Então, a gente é caprichosa, a gente quer fazer bem, a gente sabe que a gente quer fazer bem, só que a gente ainda não aprendeu a aumentar a quantidade de horas do nosso dia. Mas não tem problema. Passa para mim, Cris. Não tem problema porque a gente tem uma coisa muito importante, nós temos superpoderes. Então, se vocês não conhecem os superpoderes de vocês, eu vou apresentar, eu estou falando da mente subconsciente da gente. Pode passar, Cris. Então, como é que funciona a nossa mente subconsciente? Então, assim, para fins didáticos, a gente separa sempre a mente em três, né? A gente fala que tem o inconsciente, que é toda a parte automática, que a gente nem vê o que está rolando, o subconsciente e o consciente. E aí, a maioria de nós só conhece a parte do consciente, né? A parte do consciente, o que é? A nossa razão, é a nossa força de vontade, é a nossa parte analítica. Então, é essa que a gente... na verdade, é a parte da mente que a gente tem o controle, né? Só que o que acontece? Essa parte, ela só representa 5% do nosso dia a dia. Então, 95% do que a gente faz diariamente é feito pelo nosso subconsciente. E aí é que pega. Porque essa parte do subconsciente, a maior parte dela foi 80% do que está programado no nosso subconsciente, porque a nossa mente é como se fosse um computadorzinho, então a gente tem programas, a maior parte foi programada até os nossos 7 anos de idade. Então, tudo que a gente ouviu a nossa família falando, por exemplo, sobre dinheiro, eu trabalho muito com prosperidade, o meu tema preferido é prosperidade, eu sou a mentora financeira, tá? Então, eu vou puxar os exemplos para o financeiro. Então, por exemplo, tudo que a gente ouviu da nossa família falando, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, tem que batalhar muito duro para ganhar dinheiro, a gente trabalha e não vê a cor do dinheiro. Tudo isso que a gente ouviu, mesmo que hoje, como adultas, a gente não acredita, se a gente não fez um trabalho para mudar essa programação, para reprogramar esse tipo de mentalidade, que é uma mentalidade de escassez, continua influenciando a gente, né? Então, o que acontece? Mas dá para resolver. E aí, na hora que a gente resolve isso, que a gente começa a entender o que é o subconsciente, a gente aprende a trabalhar o subconsciente, a gente, de fato, começa a ter a nossa mente trabalhando junto com a gente, aí a gente começa a ter muita prosperidade. E aí, com isso, a gente começa a ter superpoderes, porque ali o tanto que a gente vai alavancar. A gente vai pegar 95% da nossa programação que a gente não conhecia e a gente reprograma para fazer ela trabalhar do jeito que a gente quer. Então, é isso. Então, esse aqui, qual que é a ideia, qual que é a pegada de apresentar, fazer um pouquinho de apresentação para vocês de como funciona a mente. Porque se a gente está no dia a dia fazendo tudo só na força de vontade, mas a gente não está mudando nossos hábitos, que uma das formas de eu começar a reprogramar minha mente é exatamente eu começar a pensar diferente, eu começar a mudar meus hábitos e ter hábitos melhores, né? Eu começar a ter clareza do meu negócio, eu começar a fazer um planejamento, eu traçar metas,
eu traçar objetivos claros, aí eu começo a colocar novas programações, novos conceitos, né? Eu começo a mudar o meu modelo mental. E aí é um pouquinho disso que a Cris vai estar passando hoje aí para a gente. E aí minha pergunta para vocês, e quero que vocês sejam sinceras, é o quanto vocês, o sabotador que habita em nós, boa noite, Nata, tudo jóia, meu bem, seja bem-vinda. O quanto vocês se sabotam? Porque, assim, tem uma expressão que a Karen fala para os mentorados que eu gosto demais, que ela diz assim, ó, você não tem problema com números, você só não quer ver eles porque você não quer ver que está assaltando a empresa, você só não quer ver que não está dando lucro, e você não quer ver que você precisa trabalhar mais. Né? Então, o problema não é que a gente não quer, eu tenho dificuldade com planilhas. Não, eu não tenho dificuldade com planilhas. Né? A minha dificuldade está em ver que eu não estou dando lucro, ver que minha precificação está errada, ver que eu preciso de mais gente, ver que às vezes entrou 10 mil na empresa, mas que eu achei que era meu e eu fui lá e assaltei, né? Então, a gente tem o assaltante que mora em nós, ele é forte, gente, é triste. A gente põe ali alarme em toda a empresa, a gente vai, estica, põe câmera, não sei o que, e no final do mês é a gente que assaltou o negócio, né? É a gente que fez o treino dar certo. Então, por que tudo isso? Porque 5%, gente, é muito pouquinho. Né? Então, assim, a gente tem um tiquinho de nada do nosso cérebro trabalhando a favor e um tantão trabalhando contra. Então, como ele trabalha contra, é o ponto da gente entender, puxa, então se eu tenho dificuldade de ver meu financeiro, primeiro eu vou criar o grau de consciência. Então, eu vou criar uma meta, vou olhar meu financeiro todo dia. Então, todo dia, antes de eu começar qualquer coisa, eu vou olhar o que eu tinha de meta, vou olhar o que eu tenho de financeiro e vou partir dali. Porque todo negócio vai dar certo se ele se sustentar em venda. Se ele vender, se ele não vende, tá errado. Vai quebrar. Vai quebrar ou hoje, ou vai quebrar amanhã, ou vai quebrar depois de amanhã. Mas ele vai quebrar. Né? Então, assim, a média de negócios que abrem e fecham no Brasil é em torno de 80% em 5 anos. E aí a gente tem um índice muito maior quando a gente está falando das mulheres. Então, boa parte desse público que eu falei para vocês, dos 7 mil que a gente já encarou aí, Brasil afora, 75%, 80% da turma é feita de mulheres. Então, foi aí que a gente olhou e falou, cara, tá errado, vamos direcionar, então, para a gente fazer, de fato, para mulheres. Por quê? Porque a nossa mente tem aquele tantão de coisa ali que a Karen trouxe, né, de brincadeiras à parte, mas a gente quer ser a melhor mulher, a gente quer ser a virtuosa, a chiquinha, né, a maravilhosa, e tem que ser legal, a gente tem que ser magra, né, porque a gente tem que seguir o padrãozinho da beleza, né. E aí eu me conformei quando a Gisele Bündchen foi traída, gente, porque assim, ó, naquele nível, né, ela tem uns 30 centímetros a mais que eu, né, e eu tenho uns 40 quilos a mais que aquela mulher, né, então misericórdia, se foi para ela, eu tô no sal. Mas assim, a gente vai o tempo inteiro se sabotando. Durante a pandemia, eu acordei umas 3 horas da manhã e falei, não, senhor, essa desgraçada da virtuosa tem que ter alguma coisa nessa mulher aí que tá errado. Falei, eu vou ler a Bíblia de novo e eu que não tô entendendo, porque eu preciso achar virtude ali para mim poder ser virtuosa também. Porque lavando, passando, cozinhando, trabalhando com criança num apartamento de 60 metros quadrados, sem sair de casa, parecendo uma louca, passando álcool, falei, não, vou ficar doida. Peguei a Bíblia, era umas 3 horas da manhã, comecei a ler o versículo, aí começou, o versículo começava assim. E ela acorda de madrugada para dar ordem às suas servas. Eu falei, tá aí, a desgranida tinha um monte de serva, eu não tenho ninguém no meio da pandemia, por isso que não tem virtude. Mas é o quê? É o nosso cérebro sabotando para a gente se olhar de lado negativo. Né? E aí depois eu fui desenvolvendo o pensamento e a gente consegue ser virtuosa naquele monte de palavra que a Karen trouxe, conseguimos. A gente pode hoje ser melhor empresária, mas a gente possivelmente não vai ser tão boa mãe no dia de hoje. A gente pode ser muito boa mãe no dia de hoje, possivelmente a gente vai ter falhado em alguma resposta que a gente vai dar para os nossos clientes no WhatsApp, principalmente quando a gente começa, né, a empreender ali, que a gente é o eu empreendedor, eu vendo, eu faço finança, eu. Só que o eu precisa se organizar, porque senão ele não cresce. Então, é um pouco disso que a gente precisa entender, mas antes da gente se organizar, a gente precisa olhar. A gente precisa pegar esse cérebro, lindo, maravilhoso, consciente, porque já que o inconsciente faz muita sabotagem, sacaneia com a gente, faz a gente dar aquela roubadinha na cena, a gente precisa pegar esse 5% e falar, não, então tá, então me ajuda, e vamos olhar para onde? E aí a gente tem belas oportunidades quando a gente vai olhar. A gente olha para um mercado que está se desenhando de forma extraordinária. Então, a gente pode olhar para o trivial e falar, o que você vai fazer? Vou fazer brigadeiro, vou fazer bolo, vou vender roupa, né? E aí a gente acaba tendo a tendência de ir para o que é mais convencional, para o que é mais trivial, porque a gente tem medo, porque a gente tem receio e porque a gente, de fato, às vezes desconhece outras oportunidades. Então, por exemplo, quando eu vim da minha atuação,
São 20 anos trabalhando com o mercado corporativo de alto nível, de luxo, mexendo com hotelaria, fazendo consultoria para o Odebrecht, trabalhando com Sicredi, Sicoob. Então, era só dinheiro pelo dinheiro. Né? Então, a gente fazia desde o planejamento estratégico, desenvolvimento do negócio, até o projeto de arquitetura, mas era só uma bela de uma maquiagem. Né? E você vai olhar, tinha muita coisa vazia que me incomodava. E nisso, fui pesquisar mercado, o que eu encontrei? Empreendedorismo social. Falei, cara, que gostoso, dá para ajudar a gente a ganhar dinheiro, olha que coisa boa. Mas porque eu parei e eu fui estudar. E esse é o meu convite para vocês. Onde é que tem oportunidades que vocês hoje não estão enxergando? Então, a gente tem um novo mercado, um mercado muito grande, que eu vou tratar para vocês daqui a pouquinho, num outro slide, para vocês darem uma pensada e uma refletida. Então, a gente precisa ser abusado e aproveitar das oportunidades que aparecem. Mas a gente faz isso como? A gente faz isso olhando o noticiário, gente? Não, porque o noticiário só traz desgraça para botar todo mundo na mesma página. É igual a escola. A gente faz isso pesquisando, olhando o que tem de eventos, participando de conexão, tentando aprender o que tem de inovação. É aí que a gente começa a abrir a mente e fala assim, puxa, espera um pouquinho, dá para fazer diferente. E aí, quando a gente olha esse diferente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, e eu quero que vocês sejam sinceras, e aí abram o microfone, cada uma de uma vez aí possa falar. Eu queria entender qual problema você resolve do mundo. Então, a gente está aí olhando uma calçadinha com um pouquinho de lixo, né, gente? E se a gente andar nos restaurantes de mais luxo aqui de Cuiabá, se a gente passar na calçada no fim da noite, tá assim, né? Então, a gente tem restaurantes de muito luxo, com gente andando pela rua, mas a gente não tá vendo ninguém resolvendo problema nenhum. Vai em paz, minha flor, eu te mando a gravação, Cam. Bom evento aí para você. Qual problema vocês resolvem? E aí eu quero que vocês me digam. Se quiser começar aí, Adriane, você resolve algum problema com o seu negócio? Seja bem-vinda, Josiane. Consegue abrir o microfone, Adriane? Oi. Aí. Oi. E aí, você resolve algum problema com o seu negócio? Sim ou não? Se sim, qual? Ah, vamos lá, qual? Ou deveria, né, resolver o problema dos meus clientes. É que nem eu comentei ontem lá no grupo, a minha maior dificuldade é fazer com que as pessoas enxerguem que elas têm um problema, né? Elas só vão ver depois que elas já estão enfiadas no problema. Eu quero que elas vejam antes, que é construir e gastar além do que estava esperando. Então, geralmente a pessoa nem sabe quanto que ela está esperando que vai gastar, e aí ela gasta mais. Ela vai reformar, não sabe que vai reformar e gasta mais. Esse é o maior problema que eu tento fazer com que meus clientes resolvam antes deles estarem lá afundados em dívidas. Legal. E você, Josiane, o que você faz? O que é a tua profissão? O que você trabalha? E você resolve algum problema onde você trabalha? Então, atualmente eu trabalho na Águas Cuiabá, né? Trabalho na área de manutenção. Então, o que a gente mais resolve lá é problema. Ainda mais no saneamento, né? O saneamento é algo bem complexo e que qualquer problema afeta uma sociedade inteira, uma cidade inteira, né? Não é uma ou duas pessoas, é um nicho de pessoas e, inclusive, aqueles mais problemáticos, hospitais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu trabalho no planejamento, na área do saneamento para as unidades, né, de estações de tratamento, de água e de esgoto. Então, a gente tem que ter sempre bem redondo isso daí, para que a gente evite dos equipamentos quebrar, para que a gente não cause, né, um problema maior na cidade. Então, esse é uma das atividades que eu trabalho. Aí, nos finais de semana, eu ajudo meu marido no negócio que ele tem, que é o Lava Jato. Então, muitas vezes a gente precisa pôr a mão na massa, né? Então, eu não tenho problema, eu ajudo a lavar carro e vamos lá. Se não tem funcionário, a gente ajuda a lavar carro também, né? E entregar o melhor possível para o cliente. Eu estava conversando com ele agora, porque assim, eu sou muito dinâmica. Cada hora eu estou fazendo um negócio, eu não paro, não. Aí esses dias eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender pela Shopee. E aí eu comecei a pegar estratégias, né, no grupo do condomínio. Hoje as pessoas, ou eu estava comentando com ele a hora que eu estava voltando, que eu acabei de chegar em casa do trabalho, eu falei para ele, olha, o pessoal no grupo postou que queria comprar lençol de cama. E eu comprei alguns esses dias e eu adorei. Aí eu peguei
peguei os links e mandei no grupo. Falei, eu vou atender a necessidade do cliente naquele momento. E foi tão engraçado que as pessoas falavam assim, e eu tive venda convertida. Depois eu fui ver, eu tive venda convertida. Falei, nossa, a gente olhar para a necessidade das pessoas. No dia a dia, você pega no ar a necessidade e já joga lá, já lança lá a necessidade, né? No Lava Jato a mesma coisa. A gente começou só com atendimento em loco. E depois a gente falou assim, não, mas a gente precisa atender o delivery. E hoje é 50-50, 50% delivery e 50% do cliente presencial. Então, a gente tem que ir se adaptando o mercado e entendendo a necessidade dos clientes, né? Hoje eu tenho muitos clientes em locais de trabalho que eu busco no trabalho dele, que às vezes ele não tem tempo do final de semana. Então, a gente não tinha movimento na semana, e implantando o delivery, a gente acabou que o movimento da semana está quase igual ao movimento do final de semana. Então, isso ajuda muito, entender a necessidade do nosso cliente, né? Então, essas é algumas coisas que eu tinha para compartilhar. Maravilhosa, gente, adoro, coisa boa. Essa é guerreira de fé, né? Enquanto ela tá ali resolvendo os problemas das águas da gente, ela ainda vai, joga água no carro dos outros durante a semana. É bem isso. Ai, ai, coisa boa. E você, Maiara, o que que você faz? Consegue abrir o microfone? Dá para falar onde você está? O que você faz? Se você resolve o problema do mundo? Como que tá por aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu trabalho com marketing digital, com certificado digital e eu sou de Cuiabá. O problema que eu resolvo do cliente seria a questão ali de fazer o certificado, porque o certificado é a identidade online da pessoa, né? Então seria mais ali o cliente tendo a necessidade de uma assinatura digital, de fazer informações fiscais ali, ele precisa do certificado para poder fazer essas questões. Então, o que eu resolvo do cliente seria isso, a princípio. E é um baita de um pepino, né? Porque você resolvendo isso, a gente não precisa ir assinar em lugar nenhum, isso é de Deus, gente. Se é um Sim, negócio. nossa. Eu falo assim que depois que veio a pandemia, porque antes era somente presencial, né? E aí, depois que veio a pandemia, eles mudaram para ali para a questão online. Então, assim, ajudou muito. Até assim, não precisa o cliente se deslocar até uma certificadora para poder fazer o certificado ali. Então, com o atendimento online, ele facilitou ali muito a vida do cliente. Você sabe que eu paguei o bafão da minha vida com esse certificado online, né? Que estranho, na empresa a gente foi mudar um negócio no contrato social para participar de um edital. E aí a mulher falou: a senhora, a senhora é o seguinte, eu vou falar, a senhora repetiu, a senhora entendeu? Quando eu começar a gravação, não pode ter interrupção, não pode ter isso, não pode ter aquilo, a senhora não pode fazer nada de errado. Eu fiz tudo errado. Aí, quando não era eu fazendo errado, aí meu filho entrava na câmera, a senhora entrou com a criança na câmera, vamos começar a gravação de novo. Eu falei, oh, Deus, não vou terminar esse negócio hoje. Cara, ela deve ter me xingado assim o dia inteirinho, que ela falou, você que feliz essa mulher, né? Cada hora era Mas, gente... Assim. Deu tudo errado. Mas é tranquilo. Mas e que aí, bom. assim, o que eu resolvo seria isso. E também trabalho com venda de lingerie e de moda fitness, só que aí é online também. Adoro. Lingerie. Quem bom. Edilane, você tá aí quietinha, consegue abrir o microfone, consegue dizer aí o que você faz, que problema que você resolve? Deu certo? Deu, Fê? Mais alguém quer compartilhar aí, se resolve algum problema? Fechado. Então vai, Ju. Oi. Aí vai Edilane, então depois vai a Ju e depois vai a Dona Nath. Meu mouse eu deixei muito tempo parado, demorou conectar. Eu sou Edilane, né? Sou professora e atualmente há 5 anos, vai fazer 6, eu estou numa gestão escolar de uma escola. Então, eu resolvo problemas só todos os dias, né? Aluno, professor, pais, e assim vai indo. Todo dia tem um problema diferente, eu falo até que é um desafio diferente, e aí nós estamos aí, né, para tentar resolver um a um. Tem dia que a gente resolve tudo com sucesso, outros dias, não. Temos que buscar outras alternativas. Legal. E aí, Ju?
Então, eu trabalho com seguro, né, corretora de seguros, e restabelecer a perda financeira em meio ao caos, assim, das pessoas, né, dizer para elas, ó, você pode ter uma perda, mas você pode ficar segura de que, pelo menos a parte financeira pode ser restabelecida, né, e daí eu tenho que convencer que, né, ela pode ter um problema, é iminente que haja um sinistro, né, uma série de coisas, assim, que a gente fica, olha, faz seguro de vida para deixar os seus entes queridos bem, né? Tipo, você vai, né? Então é bem esquisito, mas é um necessário, né? É tipo, funerária vá com Deus, né? Sua tristeza é a nossa alegria e tá tudo certo, né? O importante é o marketing. Graças a Deus, o índice de sinistro é baixíssimo, baixíssimo. É muito pouco, viu? Passa comigo que não terá. Não terá Passa comigo que não morre. E aí, dona Nata, manda bala. O que a senhora resolve de problema aí com o seu negócio? Olá, meu nome é Natalirde, sou terapeuta holística, terapeuta da medicina chinesa, indiana. Então, eu estou morando agora, né, em Chapada dos Guimarães, estou adorando estar aqui. Eu vim com propósito, mas o propósito virou só bem-estar, né? Então, eu estou sentindo muito bem. O problema que eu tento ajudar as pessoas são geralmente as pessoas que têm ansiedade por causa, né, do financeiro, de família, do estado de saúde. Então, quando a pessoa chega até mim, eu sempre falo, olha, 50% é meu, 50% é meu. É minha responsabilidade com você, mas o restante é com você. E Deus fica no meio de nós duas, de nós dois, né, no caso. Mas a gente tenta resolver o possível. Eu tenho meus fitoterápicos, que também faço fitoterápicos, mas é muito difícil você trabalhar, porque quando você começa a resolver, ele sente bem, já não volta. Ou se volta, daí de 15 dias, não fez os procedimentos que tinha que fazer, chega em casa, tem outro. Quando chega aqui no meu consultório, trata, vai para casa, tem os problemas e deixa aquilo consumir, né, a saúde, o bem-estar. Então, mas eu tento, estou sempre animada, estou até fazendo aqui a chamada novamente, que eu já fiz com você, né? Estou aqui firme, sem perder, e buscando aprender mais para me entregar mais, né? E também, claro, receber mais, né? Porque quando você entrega o trabalho, você quer o retorno. Então, é o que eu estou buscando. Hoje eu atendi tudo gratuito para mostrar o meu trabalho, né? Acabei de atender agora. E as pessoas, elas vão ver que elas precisam de cuidar da saúde, do bem-estar, para que possa fluir a parte financeira também. Sempre eu falo, se você não cuida da sua saúde, o dinheiro que você vai receber vai ser consumido na sua saúde. Então, primeiro, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, e para poder ter coragem para enfrentar as partes, né, física, do financeiro, da família. Então, o meu trabalho é esse. Eu busco pregar o meu trabalho e ajudar as pessoas assim. Maravilhosa, obrigada por compartilhar. E eu quero que vocês façam uma reflexão. Vocês perceberam que quando eu trouxe para vocês assim, qual problema você resolve? A gente foi para os problemas, né? E foi até engraçado, né? Se a gente pegar assim, a professora ali com os problemas dos pais, a gente costuma levar essa pergunta para um viés de eu resolvo o problema das pessoas porque as pessoas estão me trazendo pepino e eu estou resolvendo o pepino dos outros. E eu estou resolvendo aquele dia a dia, e eu estou resolvendo porque as pessoas estão sendo grosseiras, mas quando a gente fala em negócio, qual é o nosso objetivo em achar um problema? Não é esse. Então, não é olhar para os pais dos alunos, é talvez eu entender que os pais reclamam demais. Do que eles reclamam? Os pais reclamam muito porque, sei lá, as escolas agora estão colocando muita tela. Então, eu vou fazer um projeto, um piloto, para ensinar as escolas como que elas podem atuar na área da pedagogia sem colocar tela. E aí eu vou transformar aquilo em um produto. E aí eu olhei um problema e eu transformei no produto, eu empacoto ele e aí eu vendo.
Então, quando a gente fala de encontrar um problema no empreendedorismo, é esse viés que o empreendedor precisa direcionar o olhar. Então, qual é o problema de fato que vocês estão resolvendo? Lá, eu achei legal que a Josiane trouxe lá do Lava Jato, né? As pessoas tinham que fazer o delivery, então queriam aquilo lá. Isso é um problema que eles passaram a resolver dentro do Lava Jato. E aí, o que mais que eu posso agregar? A mulher não gosta de ir no Lava Jato, porque geralmente é um ambiente extremamente masculino, né? Então, o que mais que eu posso fazer e agregar no meu negócio para que realmente aquilo seja condizente? Então, é nesse sentido e nesse caminho que eu quero que vocês façam um olhar. Pode ir, João. É nesse sentido que você falou da mulher aí, foi um ponto bem crucial e ainda é até hoje, né? Porque muitas vezes eu ainda atendo alguns clientes durante o dia, respondo no WhatsApp, e a maioria são mulheres, porque elas preferem falar comigo, né? Para agendar, muitas vezes elas esperam à noite para me ligar ou para mandar uma mensagem para eu poder fazer um agendamento para o outro dia. Então, assim, normalmente as mulheres, principalmente do condomínio que eu moro, sou eu que atendo, porque elas têm mais liberdade, mais tranquilidade para falar comigo. Então, meu marido falou assim: em algum momento, nesse sentido, você vai precisar me ajudar, não porque eu não vou conseguir falar com elas, mas porque elas preferem falar com você. E aí a gente teve que arrumar uma estratégia para que a gente não perdesse isso. E isso foi muito importante também. E isso é muito forte. Por quê? Porque a gente passa a comunicar para o cliente aquilo que é a dor dele. Então, a gente, pegando o caso da Jo, a gente vai olhar e falar, beleza, então o que a Jo vai fazer lá? Nas comunicações do Instagram, do WhatsApp, nosso atendimento é de mulher para mulher, venham aqui no Lava Jato que nós estamos fazendo para você. Aí, se a gente pegar o caso, por exemplo, da Lara, que tem a loja de roupa que é voltado só para ter roupas mais discretas, mais tampadinhas, roupas infantis, voltada até para um desenho mais, assim, de época, que traz ali a feminilidade da menina, mas não traz essa exposição do corpo. Então, se esse é o propósito dela, o que ela vai comunicar no Instagram? Você, mãe, que está procurando uma roupa para sua filha, que seja mais recatada, que realmente mostre o lado infantil, vem para cá. Né, uma coisa mais... Então, se a gente entende a dor que a gente está sanando, a gente comunica o cliente na dor, e ele compra por causa disso. Então, ele só compra da gente se de fato ele entende e fala, cara, tô perdido, olha que legal isso aqui, vou fazer só naquele Lava Jato, porque é uma mulher que me atende, uma mulher que busca meu carro, uma mulher que me entrega meu carro. Vou comprar as roupas lá da Lara, porque lá na Lara ela faz isso, realmente eu sei que é recatada, que a roupa não vai ficar decotada, não vai ficar curta, a menina vai poder se mexer e vai ser um short e saia, não vai ser nada que vai expor o corpo da minha filha. Então, olha como a gente precisa entender que quando a gente enxerga a dor, a gente de fato vai fazer um produto que tenha qualidade. Só que a gente tem os negócios tradicionais, que é o que a gente estava conversando, e a gente tem os negócios que a gente chama voltados para as ODSs. Eu queria entender com vocês assim, todo mundo tem noção do que é? Quem tem noção do que é, levanta a mãozinha aí na palminha. Quem não tem noção do que é, põe um pontinho. Então, vamos lá. O que acontece? O que é isso, gente? Não é bicho que morde, né? É bicho que está acima, e ele dá certo, né? A ONU, ela criou o quê, né? A gente tem empresas que faturam demais, e esse foi o objetivo principal. Foi a gente direcionar para onde o mercado ia trazer. Então, a gente está, literalmente, juntando lixo no mundo, de toda forma. E aí, como é que eu trato tudo isso, né? Então, eu tenho muito, e aqui em Cuiabá a gente vê isso com muita facilidade, né? A gente está ali no Santa Rosa, numa avenida muito luxuosa, perto do shopping estação, e de repente a gente cai caindo. E entra numa comunidade, e entra num lugar que não tem estrutura nenhuma. Então, por a gente ter essa desigualdade tão acirrada, né? E se a gente olhar para o mercado do feminino, a gente tem essa desigualdade muito maior. Então, a gente tem diferença salarial, a gente tem diferença de rendimento, a gente estuda mais do que os homens comprovadamente, mas a gente ainda assim tem uma batalha muito maior para conseguir ter posicionamento no mercado. O que eles fizeram? Eles organizaram a casa. Falaram, não, beleza. Então, você, Johnson, né, você, Natura, você que mexe lá da Sofer, que são grandes empresas, e não é porque eles são bonzinhos, gente, é porque o mercado diz o seguinte, acima de X de faturamento, eles precisam devolver de forma tributária para a sociedade benefícios sociais. Então, você vê que a Ambev tem cursos voltados para a área de restaurante de forma gratuita. Por que eles fazem isso? Porque eles têm obrigação fiscal para fazer, não é porque eles são bonitinhos. E aí, a ONU foi lá e organizou em 17 grandes objetivos sustentáveis. Para que isso serve, Cris? Então, a gente tem ali
que é a erradicação da pobreza, o 2, que ele é fome zero e agricultura sustentável. E aí, se a gente olhar para o nosso estado, a maior parte das pessoas que está vindo tratar no Hospital do Câncer são pessoas que mexem com agricultura aqui no estado, porque a gente está mexendo com veneno direto. Né? O 3, que é saúde e bem-estar, o 4, que é educação de qualidade, o 5, que é dentro da igualdade de gênero, que é voltado para a mulher, para realmente trazer a gente dessa zona, porque a gente ainda tem muita violência doméstica, o 6, que é água potável e saneamento, o 7, que é energia limpa, e a gente está falando do pessoal da energia solar, o 8, que é trabalho decente, né? Então a gente vai andando por cada um deles e chegando ali no 11, que é cidades sustentáveis, e aí você vai olhar e falar, Cris, que diacho é que isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo. Por quê? Porque o mercado está caminhando para cá. Lembra que eu falei para vocês da gente olhar novas oportunidades? Então, a gente tem editais, a gente tem desconto dos bancos para pegar financiamento, se a gente comprovadamente disser que a gente está vinculado para atender um desses objetivos. Então, quando eu venho lá com a empresa de roupa como é a da Lara, o que ela faz com o resto do tecido? Se com o resto do tecido ela produzir roupas para fazer doação, para brechós venderem na comunidade ou ativar centros de comunidade numa favela, então ela pode simplesmente ir lá e colocar no 12 e no 9, que é indústria e consumo sustentável. O que isso aí vai trazer para ela? Vai trazer benefício tributário, vai trazer desconto no banco. Então, já saiu 3 legislações esse ano de aprovação para quem atua com a área da reciclagem para pagar 50% menos de imposto. Vocês não querem pagar menos imposto? Então, a gente precisa estar antenado de olhar, eu tenho um lava-jato, então onde é que eu estou? Eu estou na vida na água, eu estou na água potável, porque eu tenho que tratar. Então, às vezes, a água que eu lavo o carro, eu vou fazer um sistema de tratamento, vou dizer que eu reutilizo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou comunicar ao meu cliente. Se você lavar aqui, você está contribuindo para o meio ambiente, porque aqui a gente tem um programa disso, daqui. E aí o meu discurso passa a ter valor. Lembra que eu comentei com vocês lá da aluna do bordado? Então, se o meu discurso não tem valor, o cliente vai dar valor, gente? Não vai. E aí, como é que a gente costura? Então, a gente tem o valor que o cliente dá e a gente tem o valor que o mercado dá. Então, quando a gente fala lá do problema, que a gente fala, qual que é o problema? Eu vou olhar para esses problemas do mundo. Então, se eu tenho uma empresa de sapato, né, eu estou ativando o capitalismo, mas será que se as pessoas trouxerem o sapato para mim de volta, e aí eu pego aquele sapato, dou de desconto para elas no novo, e eu reutilizo aquilo, vendo para um brechó, dou numa comunidade, e eu mostro essa ação, eu vou fazer o quê? Eu vou destacar o meu negócio, eu vou destacar meu negócio no mercado. E aí, quando vocês pensarem em encontrarem esses problemas que vocês querem sanar, que ferramenta que vocês podem usar para ver se a ideia é boa, né? Que eu brinco que às vezes a gente tem um empreendedor, parece o Chaves, né? Ele sai de casa, pergunta para ninguém e fala, é isso, não, eu sou muito inteligente, tive a melhor ideia do universo, e a gente vai achando que não tem ideia pior, não tem ideia melhor, tá tudo certo. E aí eu quero que vocês pensem assim, ó, tudo que vocês quiserem para o negócio de vocês, vocês têm que olhar em 4 pilares, que é o quanto de valor aquilo tem para o consumidor, e aí por isso que a gente precisa entender a dor do cliente, se de fato eu estou sanando uma dor, quão raro é aquilo. Então, se a gente for olhar, é raro um lava-jato ter uma mulher atendendo? Não, não é raro. Mas, às vezes, é raro eu ter todo mundo uniformizado de cor-de-rosa e eu passar a ter um lava-jato extremamente feminino, com só mulheres atendendo. Aí é raro. Mas é difícil de imitar? Não. O lava-jato da esquina, no outro dia pode comprar um uniforme cor-de-rosa e botar um monte de mulher para trabalhar. Certo? Então, é quando a gente vai pensando nisso, é que a gente vai medindo o nosso esforço nas ideias. O quanto de valor aquilo tem para o consumidor, o quanto raro ele é, o quanto imitável ele é, e o quanto está difícil de organizar. Porque, às vezes, é assim, às vezes tem muito valor para o consumidor, vai estar 100% organizado, está fácil a ideia de vocês aplicar, porque a gente tem uma ideia, mas a gente não organizou ainda como que vai executar aquilo. Mas ele não é tão raro e ele não é imitável, mas dá trabalho para o teu concorrente conseguir organizar isso aqui, para ele tirar do papel. Então, até ele chegar, você já pilotou. Então, quando a gente viu na pandemia, aquele tanto de empresa saindo assim, ó, eu falo que é as gavetas voadoras. Aquilo tudo tá pronto, gente. Só que estava esperando o momento que ia dar o boom. Deu o boom. Quem estava ali na frente saiu. Então, aqueles tiozinhos que não queria iFood, não queria nada, tiveram que se render. Senão, não vendiam, não faziam, não acontecia. E aí, como que a gente vai olhar para isso, né? Então, é ver a oportunidade de lucrar, solucionando os problemas do mundo e não os criando. Então, quando a Adriane vem no discurso dela lá de engenheiro e fala,
Eu quero que o cliente entenda o valor, o que ela vai tratar? Ela vai tratar na dor dele, eu falar, olha, você que comprou um imóvel agora, poderia estar fazendo vistoria do seu imóvel antes, para você não ter dor de cabeça, não ter problema judicial no futuro. Você que vai construir, olha o tanto de lixo que você pode, ela faz um post com a quantidade de lixo de uma obra não planejada e uma obra planejada, você está sendo responsável por isso, se você não trabalha. Então, eu começo a trazer para o cliente peso, e aí a gente vai muito para a linha do PNL, né, e para a linha ali do Japão, né, o quanto a gente está colocando de culpa ali em cima do cliente, e a gente põe de fato, a gente precisa pôr, né, essa inteligência do que a gente vai estar fazendo de venda. Então, ali a gente vai contornando e vai mostrando para o cliente o valor daquilo que a gente está fazendo, mas a gente, de fato, precisa entender o que a gente está fazendo e qual o problema, de fato, a gente está. E aí tem 4 pilares que vocês vão usar. Depois, no link do site, eu vou passar para vocês, vocês podem baixar para imprimir, fazer o de vocês em casa, certinho. Mas eu quero que vocês foquem que é assim, ó, tudo que vocês vão fazer do negócio de vocês é ver a oportunidade de lucrar, solucionando os problemas do mundo e não os criando. Então, tudo que vocês forem pensar diferente, porque o povo não faz nem o trivial, gente. Então, é fácil da gente se destacar no mercado, porque o mínimo do atendimento, a gente entra na maior parte do estabelecimento, é assim, bom dia, ou a pessoa está assim, oi, pode ir olhando, né, que é a maior parte, pegando o celular e mexendo, ou eles nem olham para sua cara. Né? E não, um sorriso, então, nossa, é uma raridade. Então, se a gente consegue fazer o básico bem feito e um plus a mais, a gente se destaca no mercado de forma muito mais fácil. Então, o que vocês vão fazer? O pilar, ele está em 4 pontos, que é o motivar, o quanto eu consigo motivar o quê? Por quê e para quem eu faço. Então, por que você está fazendo aquilo? Ah, eu tenho um lava-jato, eu tenho uma loja de roupa, eu cuido da terapia, como é o caso no Teleide, a Ju vende seguro. Por que você está fazendo isso? O que de fato você acredita que fez você motivar? Eu fiz isso porque eu quero ganhar dinheiro. Você vai comprar de alguém que tem esse discurso? Não. Então, o porquê, ele é muito forte. O porquê você faz. Então, quando a gente começou lá com o negócio de empreendedorismo social, o meu porquê é porque eu queria transformar a vida das pessoas, de fato, de verdade. Então, a gente precisa entender o porquê a gente faz. Depois, para quem? Então, beleza. Se eu vou falar que eu vendo para roupa feminina, de moda discreta, ou como a Aymara, que trabalha com a casa, por que ela faz? Porque ela quer que as mulheres voltem a sentar à mesa, porque ela quer que as famílias tenham um momento ali, porque ela quer que aquele momento seja memorável. Então, por que esse? Para quem ela faz isso? Para as pessoas que estão casando, para as mães que querem cuidar da casa. Então, a gente precisa entender o porquê a gente faz e para quem a gente faz. Isso é o que a gente chama de motivar. Isso é o pilar do consumidor. Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão estar estabelecendo o primeiro valor do negócio de vocês, que é o valor do consumidor, que é por que eu faço e para quem eu faço. Então, aí a gente começa. O motivo certo para gerar o quê? O movimento. Então, aquilo é o que motivou seu coração para você começar a mover e falar, vou fazer esse negócio dar certo. Agora eu vou pegar e vou fazer o trem acontecer. E aí a gente vai para o quê? Orientar. Uma ideia, né? A gente balançando igual o Chaves vai para frente? Não. Então, a gente vai para o quê? Orientar. Então, é com quem eu faço e o que eu faço. E o que é isso? Com quem eu faço, a gente tem que ter parceria. Eu falo que quem tem amigo tem tudo nessa vida. Então, assim, quem são os meus parceiros do negócio? Quem são os meus principais fornecedores do meu negócio? Né? Com quem é que vai ser essa rede que vai estar apoiando? Lembra que eu falei para vocês da tia da igreja lá que vai estar divulgando a moda cristã? Então, quem são? Então, com quem eu faço e o que eu estou fazendo de fato? Eu estou fazendo a parte de processo de engenharia, estou entregando o projeto, estou acompanhando. O que é que você faz? E aí você vai organizar aquele processo do início, meio e fim. Não tem quando você compra uma mercadoria e a pessoa não te manda nem... Ela te manda o link de pagamento, ela faz tudo, ela entrega na sua casa. Mas no outro dia ela não te mandou nem bom dia. Olá, tudo jóia? Como foi a roupa? Você gostou? O evento deu certo? Isso é cuidado com o cliente. Isso é orientar o processo, é entender que o cliente, ele quer se sentir parte. Porque eu tenho um monte de loja de criança, eu tenho um monte de gente falando de mesa aposta, eu tenho um monte de engenheiro, eu tenho um monte de gente vendendo seguro. O que me diferencia dessas pessoas? Me diferencia o atendimento. Então, se no meu atendimento ele é humanizado, existe gente fazendo, existe de fato uma preocupação verdadeira, então eu faço isso como? Organizando o processo. Então, eu vou escrever um modelinho de mensagem lá, e vou falar, a hora que o cliente fechou isso, a hora que o cliente saiu isso, e no outro dia, para todos os clientes que compraram hoje, vão receber essa mensagem. E aí eu começo a organizar o processo, para quê? Para que realmente eu tenha valor para o ecossistema. O que é ecossistema? É igual a biologia. É toda a galera que está em volta de você. E aí isso inclui cliente, isso inclui colaborador, isso inclui fornecedor, isso inclui as pessoas que vão estar, os amigos que vão estar junto. Pode falar, Ju.
essa questão que você falou do retorno, né, para o cliente, uma coisa que a gente colocou, um dia eu estava pesquisando na internet, a gente colocou eu procurei um sisteminha para me ajudar a fazer os lançamentos do dia, para não ficar fazendo só no caderno, e esse sistema, ele tinha um local para eu colocar uma mensagem, né, uma mensagem de envio, olha, o seu carro foi agendado, olha, o seu carro iniciou o atendimento, nós iniciamos o atendimento à lavagem do seu carro. E aí eu colocava assim e na hora de mandar embora também, na hora que concluía, eu falava, ele me dava uma mensagem, olha, seu carro foi concluído, está a caminho da entrega, entendeu? Então, quando a gente fez isso, a gente tinha alguns clientes, a gente tem vários clientes no centro político, e que quando meu marido começou a entregar o carro, ele falou assim, nossa, eu até me assustei com a mensagem que eu recebi, porque eu nunca vi isso num Lava Jato. Eu nunca vi esse diferencial de mandar uma mensagem, de anotar a sua plaquinha, a placa do seu carro, a cor do seu carro, qual é o seu carro, com seu nome, com seu telefone, vinha a mensagem para mim, já vem com o valor que eu preciso pagar, qual que é o Pix, se eu posso pagar no cartão ou não. Então, isso, assim, foi uma coisa que mudou muito, e uma coisa simples que a gente instituiu, um sisteminha, assim, barato, porque a gente dava, sem condições de grandes coisas, né? Mas que ajudou muito nessa questão da confiabilidade do local, inclusive, né? Então, essa parte que você falou agora é muito legal, muito importante. Ai, que bom, e é bem isso, e parabéns pela atitude, porque o cliente, ele quer sentir que ele existe. E aí a gente olha para o cliente, a gente olha para o colaborador, fala Mandinha. Conseguiu abrir o microfone, mano? Agora Aí, deu certo. deu certo. Deu certo. Não, foi bem, sabe, bem interessante isso que você disse, porque o cliente ele vai se sentir como você queria realmente resolver o problema dele, né? Não só vender, mas você está preocupado, né? Preocupada com o que ele achou, né? Daquele serviço, se você pode fazer algo a mais para ele, né? Ou seja, você não empurrou o produto ou aquilo que você fez para ele, né? Com o seu trabalho, mas sim ele vai se sentir bem, como que eu vou dizer, ouvido. Então, assim, acho que a gente precisa ter mais esse contato com o nosso cliente pós-venda mesmo. Achei bem interessante, bem válido, e eu vou pegar para mim usar isso no meu dia a dia, nas minhas vendas. Que bom, que gostoso. Que gostoso. Fico feliz porque... Opa, deixa eu fechar o microfone. Aí. Fico feliz porque é esse o ponto, né? O quanto a gente olha. E aí a gente tem que entender que o ecossistema ele é feito de cliente, mas sem funcionário eu também não vou para lugar nenhum. Então, o que eu estou fazendo para esses funcionários? Né? O que dá para mim seguir ali na minha empresa e fazer com que isso aí dê certo? Então, beijo, Dri, boa noite. E aí a gente tem o ver. E aí, o que é o ver? O ver é mercado. Aí lembra o ponto que eu falei para vocês? Vamos olhar os pepinos? Vamos olhar para as UDS, vamos olhar para o que essas grandes empresas estão fazendo. Então, será que a Ambev não tem um programa para lavar carro? Eu não consigo lavar os carros dos funcionários da Ambev, porque eu tenho um programa de sustentabilidade, aí eu posso protocolar uma carta lá e falar, ó, a partir de hoje, aqui a gente tem ESG, a gente tem pilar social, a gente tem pilar ambiental, eu estou pronto para atender a sua empresa. Então, as empresas, elas estão caminhando para o que a gente chama de net zero, que eu não sei se vocês já ouviram falar do termo, né, de carbono zero, na emissão de carbono. E o que é isso? E o que vai impactar no negócio de vocês? Acontece que para que ele seja net zero, para que ele seja carbono zero, todos os pequenos fornecedores, todas as cadeias que vão prestar serviço para ele precisa garantir que essa cadeia toda não emite carbono, que essa cadeia toda trabalha com reciclagem, que essa cadeia toda trabalha com sustentabilidade, que essa cadeia inteira tem ações sociais. Por quê? Qual é o objetivo? Que os grandes consigam modificar a vida dos pequenos, trazendo conhecimento. Por outro lado, o pequeno que estiver despreparado, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder mercado. Porque ele não vai ter as licenças, ele não vai ter ações, e dar ações, lembra do VIO lá, dá trabalho organizar, para fazer de fato aquilo acontecer. Então, quem vai sair na frente e vai conseguir estar atendendo essas grandes empresas é quem está olhando para esse novo mercado e falando, não, o que é que as grandes empresas que estão no redor do Mato Grosso estão fazendo que eu posso atender?
Então, se a gente pegar ali da Emara, né, quem é que trabalha com tecido, que fornece os tecidos para ela produzir as coisas que ela vende? Quem trabalha com porcelana, o que essa indústria está fazendo? Então, será que se ela arrecadar a porcelana antiga e ela fazer uma parceria com a indústria, aquilo não cresce, não toma uma outra proporção? Então, é olhar isso, é olhar para o diferencial, e aí a gente passa a ter valor no mercado. E o que é esse valor do mercado? A gente faz ação social quando a gente é cristão, está na igreja, porque a gente, né, quer ter ali a semelhança de Cristo, a gente quer ter outras ações. Mas quando a gente está falando de negócio, a gente faz porque a gente quer aparecer. A gente quer que o negócio apareça, a gente quer que aquilo dê certo e a gente ganha mídia gratuita com isso. Então, se eu estou lá com a loja de roupa lá, agora, se vocês pegarem, por exemplo, a Casa Prado está pegando todo o resto de tecido do que eles tinham, eles doam para uma associação de costureira a qual eles sustentam, e elas produzem bolsas de tecido para vender, e eles colocam para vender essas bolsas dentro da loja dele, que ganha outro valor. Olha o pilar social que eles estão trabalhando, que fantástico. O que está acontecendo? Eles estão se destacando no mercado, tiraram a certificação e começaram a fornecer para fora, porque eles são uma das únicas camisarias que tem certificação BI, que é essa certificação de sustentabilidade. Então, olha o tanto de valor que ele ganhou no mercado, porque ele, de fato, está pensando um pouquinho, e não é muito, gente, é um tantinho mesmo, tá? E aí a gente vai olhar para o pilar de inspirar, né, que é o quanto, de fato, eu estou fazendo diferente. Então, qual o impacto eu gero? E aí a gente, às vezes, tem a arrogância de falar assim, eu não gero impacto nenhum com o meu negócio, porque eu não gero lixo, não faço nada de errado. E aí a gente vende cachorro-quente, aí a gente, para colocar o cachorro-quente, a gente põe no plastiquinho, depois a gente tem o copinho descartável da água, aí depois a gente tem todo o lixo do final do dia, se a gente atendeu 100 pessoas, a gente tem 100 caixinhos. E aí, o que eu estou fazendo com tudo aquilo? Então, ali a gente tem uma empresa que hoje ela está milionária, que chama Meu Lixo, que ela faz copo descartável, que é jogado no lixo. Ela pegou todos esses copos, ela recicla esse plástico, e ela faz, sabe aqueles copinhos que a gente tinha quando criança, que a gente macetava ele assim, ele ficava pequenininho, tipo uma sanfoninha, e aí ele tinha uma tampinha, a gente carregava na bolsa. E ela faz isso personalizado, mas com material reciclado, ela personaliza o logo da sua empresa, e o nome do negócio chama Meu Lixo. Ela vende cada copinho daquele por 20 pila, porque é personalizado, e ela tá milionária, trabalhando com lixo, porque ela foi olhar qual o impacto que ela podia solucionar, o que dava para ela fazer. Então, tem muita oportunidade que a gente pode estar construindo, né, se a gente passa a olhar e falar o que é que eu quero transformar de fato. Então, esse aqui é o desenho do framework aí, da nossa metodologia, que é exclusiva, a gente tem livro, publicamos na Feira do Empreendedor sobre a temática, porque é mudar o jeito de planejar os negócios. Então, eu fico muito feliz quando a Solange entrou aqui, porque ela é consultora, ela é da área, ela é de gestão, e ela é minha parceira aí nas aplicações da chamada no que a gente faz aí a nível Brasil. E o que a gente faz com tudo isso? A gente quer que as pessoas apliquem diferente, porque as ferramentas estão defasadas. Então, se a gente olhar para as ferramentas de planejamento de negócio, elas estão olhando sempre ali para o foco no cliente. E hoje não dá para me olhar só para o cliente. Hoje eu tenho que olhar para o cliente, eu tenho que olhar para o ecossistema, eu tenho que olhar para o mercado, eu tenho que olhar para o viés sustentável, eu tenho que olhar para a ESG, eu tenho que olhar para as ODS. Então, eu estou olhando para um tantão de coisa que vai muito além do que a gente tinha das ferramentas. Então, por isso que a gente tem esse modelo. E aí, o que a gente quer, que é o diamante, né? Que a gente quer que vocês pensem aí. E vocês façam como exercício. Qual é, de fato, o motivar? Por que o consumidor está com vocês? O que vocês criaram? Qual é esse motivo, né? Para quem vocês fazem? Por que vocês fazem? E aí a gente olha e vem para o desenho fazendo o quê? Orientar o ecossistema. Então, eu vou orientar as pessoas para aquilo que eu faço, elas precisam entender. A gente fala, eu estou treinando funcionário e não está dando certo. Será que ele entendeu o teu propósito? Será que isso para ele está claro? Será que ele entendeu o que é que você quer prestar de diferente? Ele faz parte disso? Você conseguiu fazer parte? Ah, não, eu tenho... Aí a Jo traz lá, tem a mensagenzinha do cliente, vai a firula no dia das mães, e para o funcionário, tem alguma coisa? Então, eu tenho o dia do colaborador, eu tenho treinamento para essas pessoas, se a gente bater meta da quantidade de carro, eu pago o curso, o que eu faço para essas pessoas? Por quê? Porque eles são promotores da minha marca também. Eles também estão ali promovendo o negócio de vocês o tempo inteiro. Então, o que eu estou fazendo para eles? Aí eu volto para o meu fornecedor. O fornecedor, eu vou lá, não, eu não gosto de vender para aquele cara lá não, porque eu vendo para aquele cara, ele me espreme até a alma.
Olha o que eles estão falando de você no mercado. Então, será que é esse o ponto? O que posso fazer de parceria? E aí a gente muda a conversa. Então, ao invés de pedir desconto para o fornecedor, eu vou pedir desconto, porque a gente precisa pedir, né? Tá aí o financeiro que não me deixa negar, mas a gente vai fazer parcerias. Olha, você consegue me trazer em produto para que eu possa fazer sorteio para os meus clientes? O que você consegue me fornecer? E a gente vai mudando o tom da conversa e vai trazendo essas pessoas mais para perto. Então, o símbolo nosso, ele é uma borboleta que traz a transformação de fato. Então, a primeira asinha da borboleta são as pessoas. Porque sem gente, vocês não vão fazer nada na vida. Né? Tudo depende de gente, seja as pessoas que vão estar envolvidas fazendo, seja vocês que de fato estão ali fazendo na ponta, seja os fornecedores, os clientes, os colaboradores, é gente. E depois a gente tem uma outra asa que são os processos, que é quando eu vou olhar para o mercado, vou orientar de fato o que eu estou fazendo de diferente, vou olhar para a parte sustentável, e a ideia é que todos eles convergem, né, vêm para o meio, e aí eu tendo realmente valor em cada um desses, eu consigo dizer que eu tenho uma missão, uma visão e valores. E aí, quando eu venho para a missão, visão e valores da minha empresa, geralmente a gente tem aquele quadrinho na parede que não serve para porcaria nenhuma, o cliente não é comunicado daquilo, o colaborador não faz a mínima ideia do que está aquilo, e a gente não sente aquilo no atendimento. Vale a pena? Valeu a pena? Não. Então, aquilo é para acontecer de verdade. Então, quando a gente vai falar assim, qual é o propósito meu da carne? É transformar vidas e negócios em expressões de excelência. Esse é o propósito que a gente tem de vida. E excelência, gente, é se a gente fala assim, a pessoa passou a mandar a mensagem que não mandava, a pessoa passou a controlar o financeiro que não... É excelente. Então, é 1% melhor todo dia. E aí vocês precisam olhar para o negócio de vocês e falar, por quê? Eu lavo o carro, ok, mas eu faço isso, qual é o propósito do nosso Lava Jato? O propósito do nosso Lava Jato é contratar bem-estar, é fazer com que as pessoas sintam que estão em casa, é que ali o cheiro tenha cheiro de voltar para casa. Então, a gente precisa ir criando isso para que quando a gente vai treinar o nosso colaborador, aquilo faz sentido. Faz sentido para ele, faz sentido para os nossos clientes. Pode ir, João. Eu vou me lembrando de algumas coisas que a gente colocou em prática, né, em relação a isso. No começo a gente tinha alguns funcionários, né, que questão do Uber, né, atendimento de Uber, atendimento de carros de aplicativo, a gente faz um preço diferenciado, e alguns começaram a questionar, mas você faz mais barato? Então a gente pode lavar mais rápido, mas sim, de uma forma diferente. Teve esse questionamento dos funcionários, né? E meu marido chegou um dia e falou assim: não, não dá, porque eu que decidi dar o desconto para eles, mas não é porque eles estão com desconto que eu vou fazer diferente do que eu faço para os outros clientes. Não dá para mim fazer dessa forma, né? E o que aconteceu? Depois de um ano, né, que a gente teve essa prática, e um deles chegou e falou assim: eu vou indicar vocês para minha cadeia de colegas, porque é o único lugar que eu venho e que vocês lavam o meu carro igual ao carro do cliente que está pagando o valor cheio. E aí, o que aconteceu? A gente fechou uma parceria e hoje a gente lava mais de 30 carros somente de aplicativos, e eles vão 3 vezes por semana. Então, assim, o produto que eu gasto é bem menos, a sujidade do carro é bem menor, o tempo que eu levo para poder fazer a limpeza do carro dele é metade do tempo que eu levo para fazer de um outro carro que vai a cada 15 dias. E ele me levou muitos outros clientes. Segunda-feira é o dia deles. Então, segunda-feira eles vão de galera e fica tudo lá esperando, conversando, vendo. Então, assim, ele falou: não posso fazer isso diferente. Porque, de alguma forma, eu fiz um desconto, só que hoje eu tenho uma contrapartida. O desconto vale a pena, né? Porque ele me trouxe clientes e eu não tenho tanto trabalho para limpar. Porque se ele limpa 3 vezes por semana, é muito simples de fazer a limpeza do carro deles. Então, eles falaram: não vou em outro lugar, porque no outro lugar eu pago, e então eles fazem um serviço pelo valor que eu pago. Então, se eu paguei 15 reais a menos, eles vão me tratar 15 reais a menos também na hora de lavar. E como a gente não faz isso, graças a Deus o nosso movimento cresceu. Em um ano e meio, a crescente foi assim, a gente percebe, né, absurdamente, que o movimento aumenta, nem tanto por propaganda, mas hoje pelo indicação, boca a boca, sabe? Então, assim, não é porque você faz um acordo de fornecimento, de desconto, aquela contrapartida. Eu vou fazer por você, né? Vou fazer a contrapartida do que o outro vai fazer por você e também não fazer de qualquer jeito, né? Então, isso foi importante para o nosso negócio, a gente viu que deu certo. E a gente pretende continuar da mesma forma, atendendo todas as pessoas da mesma maneira. Vai, Amanda.
Deu certo? Não. Você levantou a mão, você está conseguindo abrir o microfone? Aí. Deve ter errado aqui, mas não levantei a mãozinha, não. Só coloquei Então uma tá. palminha para ela que isso é pessoas de bom caráter, né? Ela passa confiança. Isso quando a gente sente essa confiança, a gente tem que indicar mesmo, porque olha que interessante, isso não é qualquer pessoa que faz isso, que é Josiane, né? Não é qualquer pessoa que faz isso, viu? Vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Obrigada. Obrigada. Vai lá, Ara. Não, depois eu só quero que a Josiane passe o nome do Lava Jato, porque a gente... Quero saber. Passa o nome, localização, precisar buscar, dependendo da região, a gente busca, a gente devolve. Vou mandar no grupo para Maravilhosa, gente. vocês. Adoro. Então, é nessa linha, entende? Então, a gente vai para um ponto de qual é o valor? Então, a mãe às vezes quer provar a roupa na filha. Então, será que se eu trabalhar com uma malinha do amor, a malinha vai para a casa da mãe, a mãe vai provar, a pessoa já vai ficar constrangida de não comprar porque ela recebeu aquilo ali com uma sacolinha do amor toda tranquilinha. Então, o que é que eu posso pensar que eu gostaria enquanto cliente, que ele gostaria para que eu pudesse de fato fazer? E aí a gente vai encontrar o quê? Missão. E aí eu vou comunicar isso para o meu cliente. Então, a minha missão aqui é essa. Então, quando a Jo vem trazendo na fala dela, ela vai falar para o cliente, a nossa missão aqui é que você saia com o carro limpinho, cheiroso, com carinha de que você lavou em casa. Esse é um discurso, e isso é simples, não precisa ser complexo. A gente cria um monte de pepino que não tem. Valor, gente, ele é muito voltado para aquilo que você quer desenvolver em você e nos seus funcionários. Eu falo que assim, não pode passar de 5, passou de 5 é firulagem. É um trem que vai ficar no lugar e você não vai servir para nada. Ele é para quê? Para direcionar o treinamento. Então, tem valores que são imexíveis, e aí a gente vai pegar Deus, ou né, cristão, ou crer, ok, é um valor da sua empresa, é uma integridade. Integridade é um valor, é um valor. Então, você sabe que no processo seletivo você não vai contratar gente que faz bolo, né? Então, tem coisas que são valores da empresa que são inegociáveis e que fazem parte do dono, não precisam ser comunicados. Mas tem coisa que a gente quer desenvolver nos funcionários. E aí, o que a gente faz? A gente usa o valor para a gente poder ter treinamento para ele não ficar chateado. Sabe aquela coisa? Meus funcionários não são muito comprometidos, então eu vou colocar como valor da empresa comprometimento. E eu vou passar a dar treinamento de desenvolvimento na área de comprometimento. Pode ser que em dado momento todos eles estejam comprometidos. Aquele valor vai fazer sentido? Talvez não. E aí a gente vai para um outro ponto de desenvolvimento da empresa. Então, o valor ele é muito para sustentar aquilo que você tem de missão. E a visão, ela tem que ter meta, ela tem que ter prazo, e ela tem que saber para onde vai. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Lembra do começo da nossa aula de hoje? Então, esse saber para onde vai beleza. A minha missão é transformar vidas e negócios em expressões de excelência. O que é a minha visão e da Karen? A gente quer fazer a média de 10 mil pessoas até 2030. Então, esse é o objetivo do que a gente tem. Então, a gente tem número. Então, quando eu vou falar da minha visão, eu quero ser o maior lava-jato de Cuiabá. Ok, o maior, você já mapeou quantos tem? Então, quando a gente vai falar da visão, a gente vai olhar para o mercado. Entende como uma coisa está ligada com a outra? Então, quantos lava-jatos tem na minha região? Quantos carros esses lava-jatos atendem? Qual é o valor que eles cobram? Aí eu vou conseguir mensurar que, na minha região, tem mais ou menos X casas que tem carro. Então, eu sei que na minha região tem 1.000 carros, tem 3 lava-jatos. Então, se a gente dividir, daria aí 300 carros para cada lava-jato. Se mais, às vezes, o meu lava-jato está atendendo 50 carros só. Então, o resto está com o mercado. O que eu vou fazer para trazer esse público para mim? E por isso que visão tem meta de número. Então, na minha região, quantos carros tem? Como é que eu quero crescer? Eu vou crescer na região norte de Cuiabá. Eu vou crescer na região sul. Não, eu quero crescer Cuiabá inteira. Então, você precisa mapear quantos lava-jato tem em Cuiabá. Quantos carros tem em Cuiabá? Porque daí a gente vai entender qual é a fatia do mercado que a gente tem. Então, se eu olho para só o meu bairro, e aí 3 lava-jatos e 1.000 carros, e eu estou lavando 300, então eu tenho 1/3 do mercado. Mas quando eu olho para metade da região norte de Cuiabá, pode ser que às vezes eu ocupe 5% do mercado. E aí a minha visão, eu vou dizer o quê? Eu quero crescer 10% do mercado de Cuiabá. Em quanto tempo? Em 12 meses.
E aí eu vou criar a estratégia para que aquilo aconteça, entende? Então, a visão é para isso. Aí, se a gente for pegar ali do caso da Lara, que trabalha com roupa, a gente vai olhar para a visão, qual é a visão? Eu vou trabalhar para alcançar o número X de vestidos vendidos mês. Então, ok, esse é o número de 300 vestidos, 400 vestidos, qual é a quantidade? Aí eu vou traçar a estratégia. Então, eu vou ir nos eventos onde tem eventos de mães nas igrejas, vou fazer desfile. Então, nós estamos selecionando crianças para fazer desfile. Então, são pequenas coisas que agradam, porque toda mãe quer que a filha apareça, né? Às vezes a criança é feia, remelenta, mas a mãe vai ficar feliz da vida que a criatura vai para um desfile, né? Aí olha aquela criaturinha mais ou menos que Deus fez, mas tá bom, Deus que fez, a bichinha bonitinha, né? E aí a gente dá um incentivo para a mãe. Aí o que eu vou fazer? Vamos fazer desfiles. Então eu vou fazer, olha, a partir de hoje a gente está fazendo desfiles para valorizar a infância, para valorizar realmente a mulher ser recatada, para a gente voltar para... E aí ela passa a fazer desfiles nas pequenas igrejas. Vai vender, gente? Vai vender igual lá. Então a gente passa a traçar a estratégia quando a gente entende qual é a dor, a minha visão, e aí eu estabeleço meta, e meta é feita para ser cumprida. Eu falo que o povo tem dificuldade em fazer meta, que é assim, né? Ai, fiz meta, gente. E aí, o que eu faço? Então, o começo da nossa aula de hoje foi o quê? Mova-se, a gente moveu, a gente entendeu o caminho para onde a gente vai mover, e aí a gente vai fazer o quê? Vai traçar meta. E aí a Karen vai falar um pouquinho com vocês, que a gente tem 7, né, pilares aí, de crescimento que vocês precisam ter metas. Então, assim, a gente deixou alguns exemplos de coisas que vocês podem estar criando aí, de indicadores para vocês poderem sanar, mas o grande ponto é vocês entenderem aí para que serve cada um deles. E aí, vou passar a bola aí para a nossa amiguinha. Tá, você está ouvindo? Ok. Então, essa nossa metodologia, que a Cris estava passando, que é o nosso framework, o que a gente faz? A gente faz toda a parte do planejamento estratégico por ali, faz toda essa construção de pensamento estratégico, né, que ela foi falando até agora, e aí depois, para a gente conseguir levar isso, de fato, para execução, né, então eu tirar da estratégia e conseguir traduzir isso de uma forma que eu consiga passar para minha equipe consiga executar e eu consiga também ir acompanhando para ver se, de fato, aquilo que eu pensei na estratégia eu estou conseguindo colocar na prática e vou ter os resultados que eu espero. Aí a gente usa essa ferramenta, que o nome dela é BSC, o nome em inglês é Balanced Scorecard, mas não precisa decorar isso, na verdade, se você digitar na internet BSC, vai achar um monte de exemplos, porque é uma ferramenta amplamente utilizada. E aí, qual que é a beleza dessa ferramenta? Porque ela ajuda, você vê, numa folha de papel, a gente consegue ver toda a nossa estratégia definida em perspectivas que são, aí são 7 perspectivas, né? Então, financeira, consumidor, ecossistema e tal, então divide todas as minhas estratégias nessas 7 perspectivas. Para quê? Para garantir que eu não estou tendo um olhar míope na minha estratégia. Então, essa é uma forma de eu saber que eu estou olhando todas as áreas ou todas as esferas do meu negócio que eu preciso ver. Ok. E aí, como é que funciona, então, essa ferramenta? A gente diz que a gente olha de baixo para cima, é uma relação de causa e efeito. Então, para aparecer, a gente colocou um do lado do outro, mas o de baixo, então, assim, se fosse olhar como é ele todo ao comprido, ele começa pelo aprendizado e crescimento. Por quê? Porque eu começo trabalhando a minha equipe, trabalhando a minha base. Então, eu vou pegar um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, disseminar conhecimento. Então, eu fui lá, fiz o planejamento estratégico da minha empresa, defini minha missão, visão, valores, fiz tudo lindo, mas é que nem a Cris. Aí eu pego os valores e boto lá colado na minha parede e nunca mais falo disso. E aí não adiantou nada todo o meu esforço. Então, para isso não acontecer, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar lá no aprendizado e conhecimento e crescimento, eu vou colocar um objetivo estratégico, por exemplo, que vai ser disseminar o conhecimento. E aí eu vou pegar, vou organizar, vou chamar minha equipe e vou começar a passar isso para eles. Eu vou dizer, olha, eu pensei, a estratégia nossa é essa, a nossa missão, né, a missão da instituição é essa, a gente quer chegar a isso, esses são os nossos valores e tal, e aí eu vou começar a trabalhar com a minha equipe para ela começar a sentir isso na veia.
E aí, para sentir na veia, a gente tem que fazer parte, porque não adianta também vir, que né, a gente fala, né, que vem de cima para baixo, aquela administração que vem de chuveirinho, né, que vem de cima para baixo e eu cuspo em todo mundo. E aí não adiantou nada, porque ninguém participou. Então, na verdade, a gente faz uma série de dinâmicas para quê? Para a equipe, de fato, se identificar com aqueles valores. A equipe ajuda a definir esses valores, né? Porque esses valores, para o valor ter valor, ó, que graça que ficou minha frase, mas assim, para o valor ser verdadeiro, o que vai acontecer? Ou eu chego na empresa, por exemplo, a Josiane, eu adorei os exemplos que ela, estou apaixonada, também quero contato, né? E assim, se a gente chegar lá na sua Lava Jato, eu tenho certeza que tudo isso que você falou aqui, a gente vai respirar isso no ar. Então, a cultura está bem estabelecida e os valores estão claros quando, de fato, o seu discurso aqui tem tudo a ver com o que a gente chega lá e vê, né? Então, uma dessas formas é esse objetivo, por exemplo, de disseminar conhecimento. Legal. Aí, tá, então eu vou disseminar. E aí, depois que eu fui, eu tenho que ter, então, isso tudo mapeado, bem mapeado, para a minha equipe conseguir, de fato, executar no dia a dia. Né? Então, se a Josiane tem a equipe dela lá, por exemplo, que faz a lavagem de carro, aí se ela não tiver isso claramente padronizado, o que vai acontecer? Cada um vai lavar de um jeito, aí um vai esquecer de passar cera, o outro não vai limpar, de repente, lá o chão, limpar os tapetes e tal. Então, para isso, vem ali a outra perspectiva, que é de processos internos, vai mapear os processos para ficar claro. Pode falar, Josiane. E essa questão aí de mapear os processos e entender a sequência de trabalho, lá é uma coisa que a gente percebeu que tinha necessidade de implantar isso, né? Porque às vezes é uma dupla. Então, se cada um não souber o que ela tem que fazer, um vai ficar tropeçando no outro, não vai terminar, não vai seguir para frente, e aí não vai dar certo. E aí uma coisa que eu e meu marido a gente tem na nossa cabeça, e isso não só para o Lava Jato, mas para outras atividades também, exemplos que eu tenho da minha vida quando eu era supervisora em uma outra empresa, em que eu falei para o meu gerente assim, ele me passava alguma demanda nova, eu falava assim, tá, eu vou aprender primeiro, depois que eu aprender, eu vou chamar a minha equipe e aí eu vou ensinar a minha equipe. E um dia ele falou assim para mim, mas você é a supervisora deles, você não precisa aprender tudo, você precisa saber mandar eles. Eu falei, mas como que eu vou mandar se eu não souber? Então, o que a gente faz? A gente estuda muito como fazer melhor, como ser diferente na atividade, porque eu vou saber orientar um funcionário novo que chegar. Porque se eu não sei fazer e na falta dele, como é que eu vou atender meus clientes, né? Então, isso assim, não só no Lava Jato, mas na minha vida profissional também, eu tive que, em algum momento, falar isso. Eu falei, não, se isso é ser líder, para mim, eu não consigo ser desse jeito. Eu quero saber se o meu funcionário sai, se ele fica doente, se ele sai de férias ou se ele pede conta, quem é que vai fazer? Você vai me cobrar o meu trabalho da mesma forma. É a mesma coisa o meu cliente. O meu cliente ele vai querer que o meu trabalho saia perfeito, né? Porque ele está acostumado com aquele padrão. Então, se a gente não tem alguém de backup que seja o dono, o dono não precisa pôr a mão na massa. Gente, não dá, porque em algum momento você vai se deparar com algum imprevisto. E você vai ter que saber fazer. Então, por isso que eu falei, eu aprendi a lavar carro, não sabia lavar carro. Eu fui para lá e falei, eu vou aprender. Eu vou entrar na internet, eu vou assistir vídeo, eu vou fazer curso. E aí, aprendendo com alguns que já estavam lá, que já sabia. Eu falei assim, hoje eu consigo fazer um carro sozinha, né? E não é porque eu quero ser melhor que o outro, é porque eu preciso ensinar o outro. Né? Então, o mapeamento de processo tem que partir de cima, da liderança. Eu entendo que a liderança tem que ser o exemplo para puxar os outros, e não só o mandar, né? Então, assim, no momento também, como analista, eu tenho uma equipe junto comigo, a mesma coisa eu falo para eles. Eu aprendo e ensino vocês. Eu aprendo e ensino vocês dessa forma. E eu falo que isso é importante que a gente ponha. Sabe aqueles troços que eu falo, gente, não precisa ser caro, é baratinho? Né? É colar um A4 na parede, é desenhar o processo que seja à mão, não precisa ser bonito, não precisa ser no Excel, não precisa ser desenhado, não precisa... não tem ferramenta. Desenhar, qualquer um faz, né? Beijinho de palito. Beijo, Fer. E a gente fazer tudo isso de que forma? Visual, gente. Então, precisa ser simples, precisa ser prático, realmente, para que as pessoas olhem tudo isso. A gente que agradece, Amore.
Então, precisa estar visual. Isso, falar, a minha equipe é terceirizada, ok, mas se você não alinha lá, que nem a Lara tem as costureiras terceirizadas, se você não alinha o processo, a partir do momento que eu te enviar aqui o tecido, te mandei o pedido, te fiz, tantos dias para você me devolver o pedido, depois de tantos dias você vai me entregar assim, aí eu vou olhar o modelo, aí eu vou entregar a sacolinha. Então, eu desenho aquilo à mão, que seja à mão, tira o xerox, cola na parede. Né? E é ele realmente ser visual. Eu falo que a gestão, a gente cansa de chegar em empresa para fazer consultoria, aí o povo tem um negócio, não, eu tenho planejamento que eu já fiz, aí eu livrinho. Aí eu tá apoiando o monitor, tá dentro da gaveta, não serve para porcaria nenhuma. Então, ele é para estar na parede mesmo, coladinho ali, de qualquer jeito, do jeito que dá, mas para que as pessoas entendam, é aquilo ali, e o cliente vê. E aí o cliente vende, ele cobra a equipe também, fala, que legal, era para você ter me entregado o carro em 10 minutos, demorou 15, né? E é importante, porque o cliente está ali, ele está vistoriando se o seu processo está funcionando também. É que a gente não quer pôr na parede, porque se a gente põe na parede, dá mais serviço, né? A gente mostra as nossas deficiências. Cobrado, né? Não, e é bem por aí, porque, por exemplo, esse formato que a gente trouxe para vocês é um exemplo, né? São ideias. Mas a gente, quando está começando, a gente pode começar pequeno também. A gente não começa com esse monte de objetivo estratégico, com todas as perspectivas. O importante é, para o meu negócio, o que é importante hoje? De repente, eu vou ter um objetivo estratégico ali para cada perspectiva. Ou, de repente, eu nem vou ter todas as perspectivas ainda. Então, é assim, é começar simples. A ideia aqui realmente é a gente conseguir colocar tudo aquilo que a gente está achando que é importante para o nosso negócio, que a gente acha que vai ajudar a alavancar, a gente conseguir colocar de uma forma ordenada que ajude a gente a monitorar de fato os resultados, né? E é isso tudo para quê? Então, a gente tem ali, por exemplo, a perspectiva sustentável. Aí, vamos dizer que eu quero aumentar meus lucros. E aí, de repente, com essa palestra da Cris aqui, eu tive uma ideia ali de criar lucro com meus resíduos, por exemplo. Então, pronto. Então, eu já coloco ali, já começo a pensar que, né, já passa a ser um objetivo estratégico. Já vai estar no meu farol para eu começar a ver que formas que eu vou fazer isso. E aí, vai indo, né? Então, assim, vai indo, não vou falar tudo, vai de baixo para cima ali para chegar... Como é uma causa e efeito, então eu vou criando toda essa estrutura, todo esse alicerce, eu vou armando todas essas áreas da minha instituição para chegar lá no final, que é essa parte da perspectiva financeira, que ela é uma consequência de todas essas outras atividades, todos esses processos bem executados. Aí eu vou ampliar minha receita, vou aumentar minha lucratividade e tal, de acordo lá com o que eu defini. Então, assim, o que é legal dessa ferramenta, o que é importante, o que a gente quis passar para vocês é uma ferramenta, assim, bem abrangente. Mas o importante é que a gente já pode começar pequeno, e é por isso que a gente gosta dela. Porque quando você define isso aqui, com base nesses objetivos, você já consegue rapidamente definir qual que é, por exemplo, eu quero aumentar ampliar minha receita, por exemplo, é um objetivo estratégico que está ali na perspectiva financeira. Então, daqui eu já consigo desdobrar bem fácil. Se eu quero aumentar a receita, eu quero aumentar em 20%. Então eu tinha... Eu quero agora, a partir de agora, eu quero faturar, por exemplo, R$6.000. Ok, então essa passa a ser minha meta. Como que eu vou controlar isso? Então, quantos clientes a mais eu tenho que ter? Ou quanto é o meu ticket médio? Então, a partir dali, eu já consigo definir qual é a minha meta, quais são meus indicadores, quanto eu consigo desdobrar isso por mês, né? Então, assim, num painel desse aqui, então, assim, um pedaço de papel ali num A4, eu já consigo resumir toda a estratégia que eu tenho para desenvolver ao longo de todo o meu ano, né? Então, por isso que a gente quis trazer, a gente trouxe essa ferramenta, Avril e tal, para já começar a trazer para vocês algumas ferramentas que são rápidas de vocês aplicarem e o mais importante, elas já dão resultados muito rápidos, né? Porque trazem muita clareza e uniformidade para toda a instituição. E aí, amores, quando a gente fala assim, quero prosperar, como é que eu faço? Eu tenho meta. Né? E aí, a meta ela é um objetivo simplesinho? É simples. Então, primeiro ponto, eu preciso olhar a satisfação do meu cliente. Então, a gente está olhando da fala da Jo, todo mundo está querendo lavar o carro lá. Por quê? Porque é muito legal o jeitinho que ela traz. Mas ela mede isso para comunicar? Olha como é importante. Não. Então, então eu vou fazer um Forms, que tem uma pesquisa, a pesquisa de satisfação, que é a nível mundial que a gente controla, chama NPS, que é uma pergunta besta, gente, que ele fala assim, você gostou? Gostei. Você indica? Essa pergunta do NPS, porque ninguém põe a mão no fogo por nada, né?
Então, a gente põe a mão no fogo porque a gente sabe que o trem é bom. Então, quando a gente fala assim, você gostou? Ok. Você indica? Então, a pergunta é simples. O quanto você indicaria o nosso estabelecimento? De 0 a 10. É uma baita de uma pergunta. Se você começa a ter o que a gente chama de detrator, que é um monte de gente para baixo, eu vou falar com essas pessoas, né? Não é para a gente ficar bravo, chateado, é para a gente ligar e falar o que foi, o que aconteceu, onde é que está errado, vou melhorar. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem muito cliente parado. Então, a gente cansa de chegar nos lugares que é assim, tem no cadastro 1.000 clientes. Quantos clientes você tem ativo todo mês? 10, 100, 200? E o que você está fazendo com 700 pessoas que já passaram pelo seu negócio? Você fala com essas pessoas? Você contacta essas pessoas? Você conversa com elas? Você entendeu por que elas deixaram de comprar com você? O porquê que não teve recompra? Não teve recompra porque é presente, como é o caso da Yamara, que faz a xícara lá personalizada. Mas será que a pessoa nunca mais precisou comprar um presente? Ou será que eu nunca mais comuniquei com essa pessoa? Né? Então, olha a importância de eu ter o indicador, porque se eu tenho um indicador, eu tenho que manter assim. É muito mais fácil, e aí é um ponto importante, é muito mais fácil eu manter, muito mais barato, eu manter os clientes e eu trabalhar com essa rede, e eu subir o faturamento com essa rede que eu já tenho, do que eu ficar conquistando cliente novo, porque é um esforço violento, todo dia, eu ir lá e fazer, aí eu faço o post, sei o quê, aí eu gasto lead, aí depois eu vou, aí eu fiz... Aí fiz todo o esforço, conquistei o cara, depois eu não cuidei desse cara para ele permanecer. E aí, assim, eu tenho clientes que são fiéis todo mês, ok. E o que é que você está fazendo para subir o ticket médio? Porque senão o negócio vai chegar num ponto que eu vou estagnar. Então, se a gente olhar o fato da Jo, tem um tanto de carro que ela consegue fazer por dia, por espaço físico. Então, não dá para ser mais do que aquilo? Não dá. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou abrir um barzinho, às vezes, ali, porque o pessoal do Uber, na segunda-feira, pode consumir outras coisas e eu vou vender. Eu vou vender amenities, então, eu vou vender o cheirinho do carro, vou vender o cheirinho que é da mulher, o cheirinho que é do homem, o cheirinho que é da criança, o cheirinho que lembra o vô. Aí, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, monte o seu próprio cheiro, então, eu posso ter uma perfumaria. Deu muito certo, viu, o perfume? E dá. A gente fez. Perfume igual a... A gente viu que o pessoal voltava por causa do perfume, né? Aí meu marido falou assim, o que a gente pode fazer? Eu falei, vamos fazer frasquinhos com perfume que a gente usa no carro. E hoje a gente vende ele também. E quando falta no mercado a matéria-prima, eles já falam, mas dessa vez não veio o cheirinho do meu carro, então a gente já está buscando alternativas de estocar para não faltar aquele que os clientes gostam. É isso aí. Então, assim, o que eu posso fazer jamais para vender? E aí são coisas bestas. Então, se a gente vai falar do vestido, falar, beleza, o vestido é para sua filha já recebeu um presente seu diferente de vestido, porque a gente cobra R$10 a mais por embalagem que vem com laço e um cartãozinho personalizado da mãe. É um negocinho desse tamanho. Mas a entrega e o valor para quem vai receber é maior e eu agrego valor. Então, eu estou subindo meu ticket médio. O que eu estou fazendo? Estou ampliando meu faturamento. Para depois, gente, depois que eu começo a fazer, a gente começa a medir. Aí eu começo a medir, eu entendo onde é que eu estou errando, eu entendo o que eu tenho que aprender e eu entendo para onde eu tenho que crescer. Então, primeiro eu modelo, acho ali o que eu preciso melhorar e aí crio esses objetivos, observo eles e aí a gente vai para frente. Então, é isso que a gente queria passar para vocês essa noite, de objetivo, de mover. E eu quero passar um último videozinho antes da gente terminar. Deixa eu clicar aqui para o bichinho funcionar. Foi. Legal que você chegou nesse cargo mesmo sendo mulher. Seu marido não se importa em ganhar menos que você, não? E a gravidez vai atrapalhar no seu crescimento na empresa. É melhor você chamar um homem para te ajudar com isso. Você já deve ter ouvido alguma dessas frases. E cada uma delas deve ter feito você se perguntar se valia a pena. Ou se você estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deve ter feito você se perguntar se batalhar, se posicionar e competir era o mesmo para você. E não, você não tá sozinha. Isso acontece todos os dias. Mas se cada mulher que um dia se questionou apoiar, inspirar e exaltar outras mulheres, a gente vai caminhar juntas para a mudança, para um mercado mais igualitário. Por isso, admire, encoraje, incentive as mulheres que te cercam. Eu sou a Bruna Boas, diretora da Stella Artois, primeira cervejaria a ter uma mulher como CEO, Isabela Artois. E eu me inspiro nela, nas mulheres que trabalham comigo e em várias outras que fazem essa mudança acontecer. Juntas, a gente chega onde quiser. Mulheres e homens, compartilhem a hashtag Ela Me Inspira.